Mais de 400 formas diferentes para você negociar Bitcoin, Ethereum e Tether. Link na descrição. Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. Para você que sempre quis aí algumas análises bem bacanas a respeito do Bitcoin e a respeito também das outras criptomoedas, nós trouxemos agora no nosso canal um trader muito legal, que é o Tainan. Diariamente ele vai estar trazendo aqui algumas análises para ajudar a tomarmos as nossas decisões do mercado. Na descrição desse vídeo vai ter o link do canal do Tainan, então não deixa de se inscrever lá, cara. E agora vamos acompanhar essa análise. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 26 de agosto de 2021, uma quinta-feira, e vamos aí falar sobre o Bitcoin, as principais criptomoedas e as altcoins pedidas aí pelos inscritos, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos aí para o gráfico do Bitcoin. O que é que está acontecendo hoje, pessoal? Bem, aquela linha de tendência de alta que eu vim comentando nos últimos dias, ela está sendo testada, tá? O Bitcoin está testando ela. Ele fez de que rompeu ela hoje, né? Eu até atualizei lá no canal do Telegram, inclusive, se você que está assistindo não segue o canal no Telegram, siga, tá? O link vai estar aí na descrição do vídeo. E bem, pessoal, aquela linha de tendência de alta, na minha visão, ela não dá para dizer que ela foi rompida, tá? Por quê? Porque o Bitcoin, ele fez de que ia romper ela, mas na hora que chegou aqui ele fez uns candles bem pequenos, tá? E a gente não tá vendo aí volume entrando, né? Não tá com a cara de um rompimento. Isso aí tá, na minha visão pelo menos, tá parecendo um falso rompimento, viu pessoal? Coisa aí de mercado que tá andando de lado há alguns dias, tá? A gente consegue aqui ver topos e fundos mais baixos, tá? Uma sequência de dois topos e fundos mais baixos, mas não tá convencendo muito por enquanto, viu pessoal? Infelizmente. Se a gente olhar aqui, a gente tá na região que era o topo anterior, pessoal. Região que segurou os preços aí nos últimos dias. Ela foi resistência nessa região aqui dos 46, 45 mil dólares, tá? Essa região aqui, ela foi topo, segurou os preços, então agora ela tende a ser suporte, tende a impedir que eles caiam até o momento, tá? Então o Bitcoin tá segurando aí. Minha opinião é que pro Bitcoin a gente precisa aí ver o que ele vai fazer, quais vão ser os próximos passos, se ele efetivamente vai voltar a subir aqui e passa para cima dessa linha, tá? A gente sabe o seguinte, pessoal, nossa resistência master aqui, a resistência mais forte, ela está localizada aqui nos 51 mil dólares. Então a gente precisa aí que o Bitcoin ele se decida se ele vai começar a perder mais esse suporte aqui na região dos 46 e aí buscar esse outro aqui embaixo, ou se ele vai ir testar a região dos 51, tá? De qualquer forma, a resistência mais frente que a gente tem no caminho agora é de 51. E o gráfico do Bitcoin ele não tá dando muitas dicas claras aí do que é que tá acontecendo, tá? Alguns estão vendo um ombro, cabeça, ombro aqui, mas o volume não está confirmando o padrão, né? Então, eu sugiro aí aguardar para a gente ter uma visão mais clara a respeito do Bitcoin, viu, pessoal? Então, vamos aí acompanhando os gráficos, acompanhando os próximos movimentos para a gente conseguir entender para onde que ele está indo, beleza? No mais, a tendência ainda é altista, beleza? Ethereum, pessoal, Ethereum tá aí, a gente comentou ontem que tinha um triângulo ascendente no gráfico da Ethereum, e esse triângulo ascendente está em um ponto-chave, tá? Que é 61% da retração de Fibonacci. A gente precisa aguardar ele ser rompido. Ele não foi rompido para baixo ainda, tá? Então, a Ethereum segue aí aguardando movimentos dentro desse triângulo para ser movimentos para fora desse triângulo para se decidir. Se romper para cima, o alvo está lá na região dos 3.700 dólares. Se romper para baixo, está lá na região dos 2.600 dólares, beleza? Então, a Ethereum a gente precisa aguardar que ela rompa esse triângulo ascendente que está formado aqui no gráfico de 4 horas, beleza? Outra moeda aí que a gente tem que comentar é a Binance Coin, a BNB. A BNB, pessoal, tá numa situação parecida, tá entre uma região de resistência aqui, região dos 510 dólares aproximadamente, né? E uma região de suporte lá nos 460 dólares. Se perder a região de suporte nos 460 dólares,
vira um topo duplo aí, tende a cair, tá? Então a gente tem que ficar de olho. Se a BNB romper para cima aqui, esse padrão parece mais um retângulo aí que ela parece estar formando, né? Se romper para cima, o alvo seria lá na região dos 559, tá? Lembrando que a gente tem o alvo daquele triângulo lá nos 530, 540, então são alvos aí próximos, né? E se acontecer de romper para baixo, formar um topo duplo, o alvo seria lá na região dos 441 dólares. No momento a gente ainda não tem indícios de para onde vai, tá? A BNB tá bem paradinha hoje, tá se movimentando pouco, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Cardano, pessoal. A Cardano que tá aí voltando e retestando o topo anterior, tá? Ela tá retestando a região do topo histórico aqui. Já retestou hoje, voltou no topo histórico. E o que era resistência, pessoal, vira suporte, tá? Então, topo histórico da Cardano, ele virou aí uma região de suporte, ela tá retestando ele. E para quem viu meu vídeo da estratégia de rompimento de topo histórico, pegar aqui no rompimento de topo histórico pode aí ser um ponto legal, tá? Pode ser uma região interessante aí para quem tá querendo operar o rompimento de topo histórico da Cardano, tá? Então, Cardano aí numa região de suporte, beleza? No mais, a tendência dela é de alta. Ela continua aí tendo rompido o topo histórico, não tem resistências muito fortes à frente. E o alvo desse rompimento de topo histórico, até o momento, se encontra aí na região dos 3 dólares e 94 centavos aproximadamente, perto dos 4 dólares, beleza? Então, Cardano até o momento continua com essa perspectiva. E, pessoal, uma dica, se você vai operar rompimento de topo histórico, use stop, porque rompimento de topo histórico costuma ser punk, viu, pessoal? Costuma ser embaçado, tá? Outra moeda aí que a gente tem que comentar é a XRP, que infelizmente rompeu para baixo aquele triângulo simétrico que a gente estava aguardando ela romper para se decidir, tá? Ela fez aqui o pullback, né? O movimento quando ela retesta o padrão, tá? Fez o pullback e aí rompeu para baixo. O alvo para XRP tá lá na região dos 80 centavos de dólar, beleza? Seria o alvo aí desse triângulo simétrico que foi rompido para baixo. Como a tendência dela é de alta aí nos últimos dias, pessoal, não é recomendável operar vendido, não é recomendável operar, abrir uma posição short aí, porque você vai estar operando contra a tendência e operar contra a tendência costuma ser perigoso, beleza? Então, para XRP aí a perspectiva nesse momento tá lá nos 80 centavos. Eu entraria aí se ela tivesse rompido para cima, porque aí a perspectiva seria melhor, seria o movimento a favor da tendência. Mas nesse contexto aqui fica complicado, viu, pessoal? Outra moedinha aí que não podemos deixar de comentar é a Dogecoin, que pelo jeito rompeu para baixo também o triângulo simétrico que a gente estava guardando. A gente precisava ver ele ser rompido para ter aí uma perspectiva, né? E se a gente projetar aqui o rompimento, a partir do ponto que rompeu, já confirmou o rompimento da cabeça do pivô, viu, pessoal? O alvo aí no curto prazo é a região dos 22 centavos, 21 centavos. Existem grandes possibilidades da Dogecoin ir lá, tá? Retestar esse topo anterior. Então, Dogecoin aí, no curto prazo estamos aí baixistas, viu, pessoal? Lembrando que qualquer movimento de altcoin, ele sofre interferência dos movimentos do Bitcoin. Então, se amanhã o Bitcoin mudar de rumo e resolver começar a subir, né, poderia aí fazer a Dogecoin mudar, tá? Mas no momento a gente não tem indício e o alvo para Dogecoin tá lá na região dos 23 centavos de dólar, beleza? Outra moeda aí que a gente tem que comentar, a Polkadot, que tá caindo hoje mais de 6%. Pessoal, a Polkadot ela tá com bastante dificuldade aí, tá? Ainda não perdeu o fundo anterior, o que nos dá um pouco de segurança, tá? Se ela perder esse fundo anterior aqui, aí a coisa complica. Mas de qualquer forma, ela tá com dificuldade, como o Bitcoin corrigiu hoje, ela não tá conseguindo aí. O alvo dessa cunha ascendente que ela rompeu tá lá na região dos 53 dólares. Agora a Polkadot tá aí na região dos 24 dólares. Tá lembrando que a gente tem uma resistência bem pesada que se encontra lá na região dos 34 dólares. Então vamos ficar de olho aí na Polkadot. Eu tinha dito ontem que esse ponto aqui, que se eu não me engano era a linha de tendência de alta, poderia ser um ponto aí interessante para arriscar uma compra, né? Com stop aqui embaixo desse último fundo, tá, pessoal? E vamos ver aí se vai segurar, né? Se perder o último fundo aí, provavelmente a Polkadot ela
vai perder essa tendência, tá? Então vamos ficar de olho aí nos próximos movimentos da Polkadot, beleza? Porque a linha de tendência de alta aqui, ela já teria perdido, tá? Outra moeda aí que a gente tem que comentar, pessoal, é a Uni, token da Uniswap. Hoje ela tá caindo bastante aí, né? Caindo em torno de 4%, acompanhando o movimento do Bitcoin, tá? E aquela bandeira de alta que eu tinha desenhado continua lá, viu, pessoal? A gente não perdeu o fundo da bandeira, então se ela voltasse até a região aqui dos 24 dólares e 20 centavos ainda estaria tranquilo, tá? Mas vamos aguardar, vamos ver o que ela vai fazer. Se ela romper aqui para cima, é bem provável que ela venha na região dos 33 dólares, beleza? Aí, então, resumindo, para Uniswap, o token da corretora Uniswap, a gente precisa aguardar um rompimento para algum lado dessa bandeira, beleza? Outra moeda aí que a gente tem que comentar sempre, né, é a Bitcoin Cash, uma das maiores do mercado, que está caindo aí hoje em torno de 4%, acompanhando o movimento do Bitcoin. E infelizmente ela rompeu para baixo aquele triângulo simétrico que a gente vinha comentando, viu, pessoal? E como eu já comentei com vocês, a gente precisa guardar o rompimento do triângulo. Não é porque a gente tem um triângulo simétrico no contexto de alta, que é mais provável de romper para cima, que a gente deve entrar comprado, né? Porque se você entra comprado aí, a chance de dar ruim é grande, tá, pessoal? No caso aqui, o alvo desse triângulo simétrico está lá na região dos 520 dólares, então corremos grandes riscos aí da Bitcoin Cash e lá na região dos 520 dólares. Lembrando, pessoal, movimentos das altcoins, eles são condicionados aos movimentos do Bitcoin. Então, se o Bitcoin amanhã mudar de rumo, provavelmente a Bitcoin Cash aí também vai sofrer uma mudança de rumo, tá? Mas no geral, o gráfico da Bitcoin Cash por si só, ele está dizendo aí que tem grandes possibilidades dela cair para a região dos 520 dólares, o que não anularia o alvo lá na região dos 930 dessa cunha descendente que foi rompida para cima, beleza? Então, vamos aguardar aí, que a gente está falando aqui no caso de prazos operacionais diferentes, né? Esse triângulo aqui que a gente está mostrando é bem menor do que essa cunha. Então, essa cunha aqui, para atingir o alvo dela, provavelmente vai ser um pouco demorado, beleza? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Solana. Solana que hoje voltou a subir contra tudo e contra todos, né? O mercado todo caindo. Ela fez aquele ombro, cabeça, ombro invertido. Invertido não, ombro, cabeça, ombro mesmo, né? O alvo dele tá na região dos 56 dólares, mas pelo jeito ela falhou. Isso aí foi inclusive um dos motivos ontem que eu falei que eu não gostaria de operar a Solana, não confiava muito nesse padrão dela, pelo fato dela estar numa tendência de alta, aí operando com tendência de alta. E hoje ela tá aí, deu uma subida boa, né, 7%, mas continua aí dentro daquele range, viu, pessoal? Aquela região em que ela já vem aí desde o dia 16, tá? Ela não tá conseguindo sair por enquanto, ela perdeu força. Ela deu uma subida muito forte aí nas últimas semanas e depois sobe muito o ativo, ele perde força, tá? Chega um ponto, o que faz um ativo subir? São pessoas comprando. Quanto mais pessoas comprando, mais dinheiro entrando no ativo, mais ele tende a subir. Só que chega um ponto, depois que subiu muito, que as pessoas olham e falam, nossa, eu não vou comprar, já tá caro. E aí algumas pessoas também, muitas pessoas falam, ah, não vou vender porque vai que sobe mais. E nisso diminui a quantidade de negociação, a gente vê aqui uma diminuição enorme no volume de negociação. E você tem menos negociação, como você não tem muita pressão compradora, nem muita pressão vendedora, o preço ele acaba estagnando. E é isso aí que está acontecendo com a Solana, viu, pessoal? Eu só entraria nela agora se ela fizesse algum padrão muito claro aí a favor da tendência prévia. Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Chainlink. A Chainlink, pessoal, também aí rompendo o triângulo para baixo, tá? Infelizmente, aquele triângulo simétrico que ela estava fazendo. É bem provável que ela volte aqui no triângulo para fazer o pullback, tá? Não é regra, mas na maioria das vezes acontece, tá? E o alvo desse triângulo simétrico rompido para baixo está lá na região dos 18 dólares, beleza? Isso aí não anula o alvo daquele triângulo descendente maior que foi rompido para cima na Chainlink, que está com alvo lá na região dos 36 dólares, beleza? Então, para Chainlink aí no curtíssimo prazo existe a perspectiva dela voltar nos 18 dólares. Num prazo um pouco maior, o alvo do triângulo que ela rompeu está lá na região dos 36 dólares, beleza?
Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Litecoin, que tá caindo hoje aí. E assim como o Bitcoin, na verdade, fez pior que o Bitcoin, né? A Litecoin, pessoal, se a gente olhar aqui, ela rompeu para baixo a linha de tendência, tá, pessoal? Tá rompendo para baixo a linha de tendência aí dos últimos dias. Infelizmente, tá, perdeu o padrão, perdeu a força compradora. E agora fica difícil aí apostar que ela vai buscar o alvo daquele triângulo lá nos 260, pelo menos no curtíssimo prazo, tá? A gente vai precisar aí que o mercado volte a ficar mais promissor para ela buscar o alvo desse padrão que foi rompido para cima, desse triângulo descendente fora de contexto. O alvo dele tá lá na região dos 260. E a gente vai precisar aí que o Bitcoin demonstre força para ajudar a Chainlink a voltar a subir e ter a possibilidade de buscar o alvo lá na região dos 260, beleza? Então, pessoal, Chainlink aí no curtíssimo prazo perdendo a linha de tendência de alta, beleza? Se perder aqui essa região dos 160 dólares, ela forma um topo duplo e aí a coisa pode complicar mais para Chainlink, porque aí se ela formasse um topo duplo, o alvo seria lá na região dos 136 dólares, beleza? Então vamos ficar de olho aí. Ela tá rompendo a linha de tendência de alta, tá? Mas o mais importante é que ela não perca essa região dos 160, porque aí ela forma um topo duplo e aí ela pode cair mais lá para a região dos 136. Então, olho nessa região dos 160 dólares na Chainlink. Para quem tá na Chainlink é uma região boa para colocar um alarme, beleza? Bem, pessoal, outra moeda aí que eu queria falar aí, um inscrito pediu e realmente eu já estava planejando falar dela aqui, é a Ketum, pessoal. Lá para o final de novembro, início de dezembro, se eu não me engano, a gente vai ter o halving da Ketum, tá? Essa moeda aí que alcançou esse ano 36 dólares, né? Agora tá em 12, vai passar por um halving. E até então a gente vem vendo aí topos e fundos cada vez mais altos nela, né? Topos, fundos mais altos, enfim. A moeda aí que até então tem feito mínimas e máximas cada vez maiores, tá? A perspectiva aí, caso ocorra o halving, é que ela se valorize bem. Porém, pessoal, aqui no curto prazo ela formou um topo duplo, tá? E já rompeu para baixo e, infelizmente, a perspectiva é que ela venha a corrigir, tá? Se a gente pegar aqui e projetar o alvo desse topo duplo para baixo, a gente vê alvo lá na região dos 9 dólares e 63 centavos, tá? Então, a Ketum aí, ela pode sofrer uma forte desvalorização no curto prazo, principalmente se o Bitcoin não ajudar, se ele continuar corrigindo. E o alvo seria aí em torno de 20% abaixo do preço que ela tá agora, tá? Mas, pessoal, reforço, essa moeda é uma moeda para ficar de olho, a gente vai ter halving nela daqui a uns 90 dias aproximadamente, e pode ser uma moeda interessante aí para os próximos meses, beleza? Ela pode aí ser uma das moedas que vai surfar aí em grandes movimentos caso o Bitcoin fique favorável, caso ele volte a subir. O Bitcoin tá na região de suporte aí agora, né? E a gente vai ter que ver aí o que ele vai fazer, tá? Outra moeda pedida aí é a C98, o pessoal tá pedindo ela com frequência aqui, tá? Hoje ela tá caindo em torno de 7%. A C98, pessoal, a gente não tem um padrão muito claro aqui no gráfico dela não, tá? Não temos um padrão muito claro, muito fácil de visualizar. A gente vê que por enquanto ela tem uma região de suporte aqui e uma região aqui de resistência, né? Eu penso que convém aqui aguardar e ver para onde ela vai romper. Se ela romper essa linha de tendência de baixo para cima, é bem provável que ela retorne a tendência de alta, beleza? E aí o alvo seria aproximadamente lá na região dos 6,80, tá? Mas ela precisa romper para cima para isso acontecer. Caso esse rompimento seja para baixo, normalmente triângulos descendentes, como é o caso desse, rompem para baixo, o alvo seria na região dos 2,77. Então penso que a gente tem que aguardar aí para onde essa moeda vai romper para saber aí se vai ser viável fazer operações com ela, beleza? Então, moeda aí que tá nessa região aí perdendo os 4,60, ela pode complicar um pouco, ela pode ficar chata, beleza? Outra moeda pedida aí é a Yo, essa mesmo. Só tem no par Bitcoin, tá?
A moeda aí com pouquíssimo volume de negociação, que torna a análise gráfica nela quase inútil, né? Quase com baixo nível de confiabilidade. Uma moeda aí que visivelmente sofre muitos pumps e dumps, né? A moeda aí que já valeu muito em 2018, hoje em dia está praticamente esquecida. E assim, se a gente olhar no gráfico dela, a gente vê padrões aí que não passam muita confiança pelo excesso de sombra, tá? Mas parece estar fazendo aí uma cunha, né? Parece estar fazendo uma cunha descendente, que é um padrão que normalmente rompe para cima e dá continuidade ao movimento de alta, beleza? Se romper para cima, que é o mais provável aí no caso de cunhas descendentes, vamos ver aqui onde seria o alvo. O alvo seria aproximadamente lá na região dos 89 satoshis, tá? Então, vamos ver aí se ela romper para cima, ela pode ficar interessante. Lembrando que essa moeda é uma moeda arriscada, moeda para entrar com pouco capital, uma vez que ela sofre muito pump and dump, isso está bem visível no gráfico dela, beleza? Outra moeda pedida foi a Wink. O Wink rompeu aquele triângulo simétrico para baixo, como a gente tinha comentado nos últimos dias aí. O alvo desse triângulo simétrico está na região aqui dos 5.228, que é uma fração de centavo, tá? Mas de qualquer forma, para ficar mais fácil de entender, seria aí em torno de 11% abaixo do preço em que ela está, o alvo daquele triângulo simétrico que já foi rompido para baixo, beleza? Então, moeda aí com perspectiva de cair mais uns 11%. Outra moeda pedida foi a Gol. A Gol, pessoal, ela deu uma subida forte, moeda com baixíssimo volume, tá? Com muito efeito de pump and dump, parece estar formando aqui um ombro, cabeça a ombro, tá? Um padrão de reversão que reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Como a moeda que sofre pump and dump, eu não boto minha mão no fogo afirmando nada nela, tá? Mas se ela fosse buscar o alvo aí, ela voltava aí pelo menos naquela região que ela estava aí no início de agosto, região dos 53 satoshis, beleza? Então, o que dá para ver no gráfico dela nesse momento é isso. Outra moeda pedida foi a Fio, que hoje está caindo em torno de 7%. Bem, a gente vê o gráfico dela, um gráfico extremamente lateral, um gráfico que não... ele tá com dificuldade aí de ir para cima, né? Mas de qualquer forma a gente consegue ver aqui uma clara região de resistência e uma clara tendência de alta aqui no curto prazo, né? A gente vê que ela tá fazendo aí fundos que vão sendo cada vez mais altos, tá? Então tá havendo mais pressão compradora caso ela consiga romper para cima. Esse triângulo descendente que está fora de contexto, eu não operaria isso, tá, gente? Só deixando claro. Mas caso ela consiga, ela poderia ir lá na região dos 38 centavos de dólar. Agora ela está na região dos 21 centavos de dólar. Então fiquem de olho. Caso ela consiga romper para cima isso daqui, ela pode aí ficar interessante, pode ficar promissora, beleza? Outra moeda pedida aí é a VET. Pediram para analisar a VET no par VET Bitcoin. VET BTC. O par VET Bitcoin ela tá caindo relativamente pouco, né, pessoal? Não tá sofrendo uma queda grande. O contexto geral dela aí formou um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, tá? O volume tá legal aí, confirmando bem o padrão. Se a gente traçar aqui, ó, a gente consegue ver ombro, cabeça, ombro, aquele tipo ombro, cabeça, ombro com escoliose que vocês gostam de falar, né? Se a gente olhar aqui, pessoal, a gente vê que o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido, ele seria lá na região dos 320 satoshis, tá? Ela já foi lá perto, mas não foi suficiente para buscar. Se a gente projetar a partir daqui, eu acho que é mais viável, mais confiável fazer projeção a partir desse ombro menor. Ela já teria aí batido o alvo aproximadamente, tá? O alvo seria na região dos 311, ela já foi lá nos 305, tá? Então, a VET aí no par Bitcoin ela já tá
com essa situação, né, já praticamente bateu o alvo do padrão mais relevante que ela tinha, num prazo maior. Mas se a gente olhar aqui, a gente consegue desenhar uma cunha descendente também. Cunhas descendentes normalmente rompem para cima, tá? Na maioria das vezes. É lógico, você tem que esperar romper. Se você não esperar romper, se você for ansioso, você acaba estando mal, tá? Mas se essa cunha ascendente for rompida para cima, né, caso aconteça de romper para cima, o alvo seria lá na região dos 321 satoshis, beleza? Agora ela está em 253 satoshis, então vamos aguardar e vamos observar, porque caso ela consiga romper para cima aqui, pode ser interessante aí para a VET, beleza? Ela poderia dar uma subida legal frente ao Bitcoin. Outra moeda pedida é a COTI. COTI que está subindo aí em torno de 17% hoje, a moeda que deu uma subida boa ontem. Todo mundo tá falando nela. E hoje já deu uma queda aí das brutas, né, pessoal? E é o que eu sempre digo, pessoal. Que eu sempre digo, tá? Você viu aqui um candle gigante depois que o ativo já subiu por vários dias. Candle gigante com muito volume. Cuidado, tá? Ela subiu aí ontem em torno de... Deixa eu ver aqui. Subiu em torno de 56%, 60%. Tudo que sobe muito, depois de já ter subido muito, é arriscado, tá, pessoal? Esse é um típico padrão de exaustão. Agora ela tá corrigindo aí em torno de 30%. Por isso que eu falo, pessoa que compra na euforia acaba pegando uma correção pesada, né? Enfim, no momento eu não vejo nenhuma oportunidade legal de compra aqui, tá? Está com cara de que foi um movimento de pump. Ela bateu justamente na região de resistência aqui, depois de já ter subido por vários dias, bateu com muita força. Normal essa correção, tá, pessoal? No momento não vejo nenhuma entrada muito boa aí, muito segura para ela, para fazer uma operação mais tranquila com stop. Dá pra gente traçar a retração de Fibonacci aqui. A gente vê que ela tá em 61% da retração de Fibonacci, seria um ponto aí de comprar bem arriscado, né? Porque a gente teria que ficar com stop muito grande aqui, tá? Mas enfim, a moeda aí que a gente precisa esperar ela dar oportunidades mais seguras de entrada, beleza? Outra moeda aí que a gente tem que comentar, que é uma que eu falei há uns dias atrás, ainda estou nela, é a CVC, pessoal. A CVC tá difícil, né? Esse fundo duplo dela não vai nem para cima nem para baixo, enfim. A CVC, na minha visão, continua com alvo na região dos 42 centavos, 43 centavos de dólar, tá? Apesar dos pesares, apesar que ela já foi lá nos 38 centavos de dólar e agora voltou para os 32, né? Realmente tá chatinha essa moeda, mas enfim, segue na minha visão aí com alvo lá na região dos 42 centavos de dólar, viu, pessoal? Não teria pego stop, enfim, tá aí no jogo ainda, tá? Segue com a mesma perspectiva dos 42 centavos de dólar. Outra moeda pedida é a TRX, a Tron. A Tron, pessoal, parece que a gente tem um ombro, cabeça, ombro formado no gráfico dela, tá? Caso essa região aqui dos 8 centavos e 117, tá? 117 seria frações de centavos aí. Seja perdida, ela poderia facilmente buscar a região dos 6 centavos, 735. Então, caso essa região seja perdida, vamos ficar de olho, porque ela está quase confirmando o ombro, cabeça, ombro. Se confirmar, ela pode cair em torno de 17% frente ao dólar, beleza? Me pediram, pessoal, para falar da Wibix, tá? Só que os gráficos dela não aparecem aqui. Infelizmente, não tem gráfico dela, então fica complicado, viu, pessoal? Me pediram aí para falar da Shiba Inu. Tá caindo hoje aí em torno de 5%. Se a gente for pro gráfico dela aqui, pessoal, é o que eu vinha comentando há alguns dias, tá? Uma moeda aí cheia de resistências na frente, né? E o mercado dela tá lateral, tá em gráfico lateral. Operar em mercado lateral não costuma ser uma boa. E tomem cuidado, porque vai que essa moeda perde o fundo aí. Ela pode aí acabar caindo mais ainda, viu, pessoal? Então, de qualquer forma, não tem nenhum padrão gráfico aqui. Ela tá extremamente lateral e ela precisa aí, pelo menos, romper essa região aqui dos 980, dos 1000, né? Que é uma fração de centavos, tá? Precisa romper isso aí pra ficar interessante pra gente poder
aí falar que pode acontecer alguma coisa, beleza? No mais, a moeda aí segue desvalorizando e pode cair aí até a região dos 619, seria uma fração de centavo, né? Poderia cair aí, o próximo suporte dela tá em torno de 15, 20% abaixo, beleza? Outra moedinha aí que foi pedida é a SXP, minha queridinha SWIP, que hoje está caindo aí em torno de 5%. A SWIP, pessoal, apesar de tudo, ainda não perdeu a tendência de alta, tá? Foi perto aqui da linha de tendência de alta. Se ela perder essa linha de tendência de alta, aí a coisa complica um pouco para ela, mas por enquanto ela segue firme aí em cima da tendência de alta, com perspectiva de valorização por enquanto, beleza? Tem que ver aqui a retração de Fibonacci, como que tá a situação. Infelizmente já bateu em 61% da retração de Fibonacci, né? Então ela precisa romper o último topo anterior lá na região de 4,60 para ficar mais segura, mais tranquila aí de arriscar uma entrada, beleza? Outra moeda pedida é a FTM, a Phantom, tá caindo aí quase 10% hoje, né? Moeda corrigindo forte. E pessoal, a Phantom, ela precisa aí de romper aí o último topo para conseguir ficar legal, tá? Ela formou um topinho duplo aqui, já caiu, já bateu o alvo. Enfim, a gente precisa que a Phantom aí passe a região dos 60 centavos para ela voltar a ficar legal, e a próxima resistência dela seria lá na região de 65 centavos. Então, é uma moeda aí com péssima relação risco-retorno para entrar comprando agora, tá? Porque tem muitas resistências próximas e os suportes estão bem mais embaixo. Se a gente traçar uma linha de tendência aqui, pessoal, a gente vê que ela está bem em cima dessa linha de tendência, tá? Se ela perder essa linha de tendência de alta, é bem provável ficar perto de tendência de alta e ela pode corrigir mais, beleza? Outra moeda pedida foi a Luna Terra, né? Caindo aí hoje 6%. E ela tinha feito de que ia romper um triângulo descendente para baixo, voltou a ficar lateralizando e tá na mesma, viu, pessoal? Mas fiquem de olho, porque se ela perder essa região aqui dos 26 dólares, ela vai estar formando um topo duplo, tá? Se formar um topo duplo, ela reverte essa tendência de alta que ela vem nos últimos dias. Moeda que inclusive já subiu demais nos últimos dias. O alvo desse topo duplo aí, pessoal, seria lá na região dos 19 dólares, tá? Então, fiquem de olho, se perder os 26, ela tem grande probabilidade aí de ir nos 9, beleza? Pessoal, a análise de hoje aí foi um pouco chata, né? Muitas moedas caindo. E se o Bitcoin não dar uma virada aí, não começar a subir, a coisa pode piorar para a maioria das altcoins, tá? Ele tá naquela região dos 46 mil dólares ali, região de suporte. Se ele conseguir se segurar nela por vários dias, pode ser muito bom para as altas. A gente pode ter altas aí fazendo pumps fantásticos, né? Mas no momento a gente ainda vai precisar ver como vai ficar. Se ele perder os 46 ali, a coisa começa a complicar para o Bitcoin, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí uma ótima noite de quinta-feira, bom descanso, bons negócios. Até mais, tchau! Chega de depender de bancos para suas transações com criptomoedas. Chegou a CryptoBRL. Link na descrição.